E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Heitor e vamos hoje para mais uma aula. A aula de hoje a gente vai falar sobre vetores. Lembrando que para aula de vetor a gente vai ter que lembrar bastante da última aula que foi sobre loop, é, mas pelo uso dele eu acho que a gente vai ter que entrar um pouco nesse mérito. Então, se você não viu a aula de loop, acho muito interessante você dar uma recapitulada. É o último episódio, então é só ver o anterior, tá tranquilo, tá fresco na memória. É, Porque a gente vai ter que usar o loop para manipular esses vetores. Então, vamos começar explicando o que caramba são vetores, né? Vamos criar mais um arquivo aqui, chama array. Array é o nome do vetor em inglês, né? Então é o seguinte, o que é um vetor, né? O vetor é uma estrutura de dados, né? No Python especificamente a gente não tem uma diferença entre vetor e lista tão explicitamente colocado, né? Algumas linguagens de programação a gente tem isso muito forte, mas o vetor ele é uma sequência de elementos e que eu vou agrupar dentro de uma variável. Então, digamos que eu tenha o seguinte, né? Digamos que eu tenha uma lista de cores, né? Digamos que eu tenho a cor azul, eu tenho a cor vermelha, eu tenho a cor amarela e a cor verde. Tá? São todas cores. Em vez de eu ter que criar uma variável, sabe? Tipo, variável cor 1 é igual a azul, variável cor 2 é igual a vermelha, né? Eu poderia, basicamente, vou até copiar aqui para ficar bem simples, cor 3 e cor 4. Então, eu poderia simplesmente fazer isso, né? Eu teria todas as minhas cores aqui numa variável, cada uma em sua própria variável, e aí eu poderia fazer, né, o meu print, né? Coloque aí a cor tal, tal e tal. O que eu vou dizer? E se eu não quiser guardar, sabe, essas informações elas têm a mesma natureza, todas são cores. Para que eu vou guardar essas informações em cada uma variável única, sendo que às vezes eu só quero, tipo, escrever quais cores eu tenho disponível, sabe? Então, uma maneira de fazer isso é usar uma estrutura de dados. Mais tarde, eu vou criar uma coisa mais dedicada a estruturas de dados. É um capítulo ainda um pouco mais avançado, mas é a estrutura de dados mais simples e que a gente mais usa, provavelmente, é uma das que a gente mais usa, que é o vetor. Então, eu vou declarar um vetor aqui, então eu vou chamar ele de cores. E aí a gente declara no Python especificamente um vetor ou uma lista. Vamos lá, a gente tem uma diferença específica sobre vetor e lista, mas não vou entrar muito no mérito agora. Então, a gente declara o vetor assim, abrindo e fechando o colchetes. E aí o que eu faço? Eu posso agrupar todas essas cores dentro do meu vetor. Então, em vez de eu ter variável para eles, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, azul, vírgula. Ih, eu coloquei vermelha. Vermelho, amarelo e verde. Então eu posso colocar todas aqui no meu vetor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir o meu vetor. Simples assim. Então, mostra pra mim na tela cores. Tá, vamos ignorar um pouco isso aqui que eu escrevi. E vamos executar esse carinha. Então, Python array.py. E aí, quando eu peço para ele imprimir o cores, ele já vai trazer a informação que eu tenho aqui da mesma maneira que ela existe. Então, ele está me trazendo uma lista, né, um vetor de strings, né, de textos. Então, ele está me falando aqui, bom, eu tenho aqui um vetor de azul, vermelho, amarelo e verde. Eu não preciso passar de fato strings, tá? Eu posso passar, por exemplo, ali eu tinha declarado as variáveis, vou voltar elas aqui.
eu poderia fazer um vetor usando as variáveis que eu tenho declarado. É totalmente normal e aceitável. Se eu quiser colocar variáveis que existem num vetor, eu posso fazer isso, simplesmente passando elas aqui. Então, executar tem que dar o mesmo resultado. Deu uma diferença porque eu tinha escrito errado ali as cores, né? Então, o vetor nada mais é do que uma maneira de eu agrupar informações, né, ou variáveis de uma mesma natureza, mas bem entre aspas. Eu já explico o porquê. Em algumas linguagens, um vetor ele não pode armazenar variáveis de tipos diferentes. Então, se eu declaro em algumas linguagens um vetor de strings ou um vetor de inteiros, ele tem que ser um vetor daquele tipo. Ele não pode receber um tipo diferente. O Python ele permite uma flexibilidade nesse sentido. Eu posso passar qualquer tipo de dado que ele vai conseguir colocar num vetor. Então, por exemplo, estou colocando aqui os tipos que a gente já viu. Então, obviamente isso não é core, mas ele aceita. E ele tem aqui todos esses valores agrupados dentro do mesmo vetor. Né? Isso aqui o Python especificamente, em algumas outras linguagens permite, outras não. Então, isso é uma coisa que é importante a gente ter a noção de que muda de linguagem para linguagem. Né? Agora, eu vou falar o porquê que eu falei, né? Vou até voltar aqui rapidinho. Pode deixar as cores aqui declaradas, beleza? Por que eu comentei que é interessante a gente saber de loop para mexer com um vetor? Porque muitas vezes, quando a gente vai mexer com um vetor, a gente quer percorrer ele. Então, às vezes, a gente quer fazer uma operação específica para cada posição do vetor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui números. E aí eu vou ter um vetor de números aqui. Vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? São 5 números. Você pode colocar espaços entre as vírgulas para organizar. Eu particularmente, eu gosto. Vai da pessoa. Enfim, eu tenho números aqui de 0 a 5. E digamos que eu quero fazer uma operação para cada número da minha lista. Né? Então, digamos que eu vou declarar aqui um for, então, para cada número. Então, para cada número, em vez de eu passar uma range, como a gente estava passando das outras vezes, eu posso passar um número. Aliás, eu posso passar a minha lista ali, meu vetor de informações. Vocês vão ver que eu vou ficar confundindo toda hora e falando as listas, esses vetor. Gente, me desculpa, tá? É que é muito comum para mim chamar isso de lista. Mas tem diferença, tá? Eu já disse isso antes, mas vamos reforçar. Tem diferença entre vetor e lista. Mas eu não vou entrar no mérito agora sobre essas diferenças, tá? Se ficar confuso, vocês me perdoem, podem reclamar. Eu retifico depois, a gente vê como ver isso aí, tá? Então vamos lá. Para cada número no meu vetor de números. Então, para cada for número em números, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escrever meu número na tela. Então, número. Lembrando, isso aqui, né, até ele acende ali, ele mostra que é essa variável aqui que eu estou falando, né? Então, para cada um eu vou colocar ele na tela e eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer número vezes 2. Eu vou multiplicar o múltiplo dele vezes 2. Né? Então, eu vou executar esse código e... Xalá! O que eu fiz? Eu deveria ter escrito isso melhor. Pera aí. Vou fazer um pouco mais simples, que ele dá a impressão que rodou mais vezes do que de fato foi. Vou colocar uma vírgula aqui. Número. Vou colocar um traço separando. Olha isso. 1 vezes 2 igual. E aí eu vou passar o número vezes 2 aqui. Pronto.
mais simples, mais bonito, né, gente? Por favor. Pronto, aí dá pra gente ver aqui que magia que ele tá fazendo. É, eu tô pegando o meu zero, multiplicando por 2 e por aí vai. Então, eu percorri cada elemento do meu da minha aqui tá ele mostra como lista, né? Vetor, enfim, eu percorri cada elemento aqui e eu fiz uma operação específica para aquele cara. Outra coisa que a gente pode fazer, isso não vai ser usando for, acho que é legal a gente usar usando while nesse caso. Então, while, eu vou declarar uma variável de... Opa, meu amigo. Vou declarar uma variável contadora. Então, count igual a 0. Vou fazer um while. Então, existe uma função no Python que chama len. Qualquer coisa que a gente passar aqui, qualquer informação de lista, enfim, lista, vetor ou string, ele vai retornar o tamanho disso que a gente está passando. Então, eu vou falar que enquanto a quantidade de números, aliás, o meu count for menor que a quantidade de números que existe, né, nessa variável, ou seja, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Né? Enquanto o meu count for menor que 6, eu vou querer acessar, e eu quero printar na tela, né, quero escrever na tela, o elemento que eu tiver olhando no momento, né, o elemento que o count está olhando. Então, isso aqui se chama índice. Né? Então, para cada um desses elementos, ele existe um índice, né? Que é a posição que a gente fala. Né? Então, normalmente ele inicia no 0, tá? Isso também depende da linguagem, tem linguagens que começam do 1, mas de forma geral, a grande maioria começa do 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui números, que é o meu vetor, e eu abro um colchetes para passar o índice que eu quero. No caso aqui eu estou passando count. Quando eu faço isso... Eita, olha eu fazendo o mesmo erro da passada. Esqueci de incrementar o count. Incrementem o count, gente. Importantíssimo. Beleza, vamos voltar lá. Perfeito. O que eu fiz? Cada vez que o count aumenta, eu vou acessar o índice, só que o count está aumentando, então eu começo acessando números 0. Qual que é o índice 0 do meu vetor? Putz, é o 0. Qual que é o meu índice 1? É o 1. E aí eu vou percorrendo o meu vetor através do while. Então, é interessante que a gente também consegue acessar esse valor. Eu vou até entrar aqui no Python, mostrar aqui, fazer uma listinha, né, um vetorzinho básico. Colocar aqui vet é igual a 1, 4 e 5, tá? São 3 variáveis, né, valores aleatórios. Eu posso acessar isso em qualquer momento, eu não preciso estar dentro de um loop, tá? Se eu quero a posição 1, ele vai me retornar. Se eu quero a posição 5, ele dá um erro, ele fala, putz, não existe. Ele vai falar que está fora do intervalo que existe dentro da lista, né, ou do vetor. Enfim, posição 0, posição 2. Eu tenho acesso aos valores que estão aqui. Então, a grande pegada é essa. Tá? A gente vai fazer uns exercícios com o vetor em breve, justamente para fixar mais o conceito tanto de vetor quanto de loop. E aí a gente também consegue pegar como interagir com o loop, como interagir com um vetor ou uma lista, enfim. Eu quero colocar valores, eu quero tirar valores, eu quero mudar alguma coisa, você consegue e é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Então considera essa como um vetor ou array ou lista 1. E aí a gente vai ver o que a gente faz na próxima aula, que vai ser mais de exercício mesmo, para praticar essas coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não ficou claro, por favor avisa, porque conforme vai passando o tempo vai tendo mais aulas.
E aí eu quero também correr atrás, né? Porque eu não posso deixar quem tá com dúvida com dúvida. Então fala aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Se você gostou, dá um feedback. E é isso aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima.